Bom dia, Solange, que bom que nós já estamos aqui para dividir esse espaço. Bom dia, irmã Maria Montenegro, Lazeta. Bom dia, dona Claudina. Bom dia, a alegria do Senhor é a nossa força e tem sido a alegria do Senhor todos esses dias e todo este momento. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia e a cada amanhecer, que seja um tempo poderoso do Senhor para a sua vida. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para todos nós aí, porque hoje o sol já está brilhando lá fora, já estamos aí chegando, graças a Deus, graças ao bom Deus aí, nos 21 graus, então hoje está aquecido. Semana temos sido muito abençoados com os textos e os versículos da palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, porque sempre que nós lemos a palavra de Deus nós já somos então ricamente abençoados, né? Opa, Ângela, hoje está calor aí em Santa Rosa, 15 graus, ô glória, então hoje já vai ser menos chimarrão, hein? Aviso o Clóvis aí para dar uma maneirada no chimarrão. Bom dia, irmãos Horário, Botucatu, 18 graus, bom dia, Dina, um grande abraço a los hermanos de Arequipa, que bueno, hoje está caliente, hoje está calor aí, Dina, como é que está a temperatura aí em Arequipa, fala para nós aí, que bênção, podemos estar juntos aqui nesta manhã, tá abafado, 15 graus tá abafado, hein? Meu Deus, né? Se fosse 15 graus para cá, para algum lugar de São Paulo aí, ainda estava mais ou menos já, filho. Né? Bom dia, então, já preparei aqui, não é um chimarrão, mas é um chá de frutas vermelhas para dar uma aquecida na nossa vida, né? Para preparar o dia de hoje também promete com grandes coisas. Bom dia, Juliana. Tudo da bênção, tranquilo, como é que tá o meu amigo Júnior, tá bonzão, tá dando trabalho ou tá tranquilão? Semana poderosa em Deus, temos falado aí desses dias maravilhosos, semana que vem tem uma semana também que a gente vai ser muito enriquecido, e eu sei que Deus vai abençoar demais a vida de vocês, então alguns amigos, acredito que vai dar tudo certinho, vão estar compartilhando conosco aqui também nas manhãs, o Café com Coragem, dividindo pensamentos, eu sei que vocês vão ser muito abençoados também, pessoas do céu, pessoas muito especiais. Então a Dina está informando que lá em Arequipa está 12 graus, então está frio, tá vendo, Dina? Aqui numa parte do Rio Grande do Sul está 15 lá, Santa Rosa, e a Ângela falou que está abafado, para você ver como lá sempre é frio, né? Aí já dá uma melhoradinha. Então já está abafado, né? Que bom. Manda um abração para ele então, Juliano. Nós vamos falar hoje a respeito da igreja de Sardes, que eu falo que a igreja de Sardes é uma igreja ansiosa, porque clinicamente analisando aqui, as atitudes de Sardes é a atitude de uma pessoa que está ansiosa. Então as atitudes de Sardes me levam a pensar isso, dessa ansiedade que ela expressa, dessa ansiedade que ela tem. Então nesta manhã, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, o Senhor vai compartilhar com a igreja de Sardes os versículos, eu quero pensar junto com você nesses versículos aqui também. Então, bom dia e bom dia. Cidade de Sardes ela ficava, só para a gente se situar mais ou menos, você ter uma ideia daquilo que nós vamos falar, a cidade de Sardes ela ficava numa colina, numa parte alta, como se fosse uma grande montanha, e isso trazia para ela uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade. Parece que seria impossível alguém chegar na sua cidade.
E por conta de achar que era difícil para chegar lá, os muros eram altos, ela acha que ela estava protegida, os seus habitantes, os seus moradores, todos eles achavam que estavam protegidos de toda ação do adversário, de toda investida do adversário. Eles achavam que eles estavam seguros, até que chegou um momento que o adversário, Alexandre o Grande também foi um dos conquistadores daquela cidade, eles conseguiram encontrar uma brecha, uma ruptura, que eles então conseguiriam passar por lá para conquistar a cidade de Sardes. Então, inicialmente o pensamento estamos num lugar alto, estamos em um lugar seguro, estamos em um lugar protegido, aqui dificilmente o adversário vai chegar, logo então estamos sossegados, e até que quando vem dos seus primeiros conquistadores, eles descobrem que existia uma maneira de entrar na cidade. É muito parecido com a entrada de Davi quando foi para conquistar Jebus, que Deus deu a estratégia para ele de entrar pelo túnel subterrâneo. Então aqui o adversário também entra por um túnel subterrâneo, ou entra por uma fenda, uma brecha que havia deixado nos muros da cidade, e a cidade de Sardes então ela é conquistada. Isso me mostra já aqui uma característica de uma pessoa que tem as suas ansiedades, porque uma pessoa que tem ansiedade, ela quer resolver as coisas da sua maneira, da sua forma, ela acha que de repente ela que pode solucionar tudo, enquanto isso não acabar, são estágios, tá? São estágios da ansiedade. No primeiro momento ela se cerca de uma arrogância, parece que tudo gira em torno de si e ela é a pessoa, e ela consegue resolver tudo e dominar tudo, por isso que ela quer fazer as coisas rápido, porque ela sabe que aos teus olhos ela vai conseguir fazer. Então o primeiro traço da ansiedade, os primeiros sintomas é a arrogância. Depois, no segundo momento, essa ansiedade vai trazendo uma anemia, porque essa ansiedade vai roubando a sua força, e logo ela vai perdendo a motivação, ainda que queira fazer, queira que as coisas se resolvam e tal, mas ela vai entrando no estado de anemia, misturado com letargia. Paz, pastor Odila, bem-vinda aqui para estar conosco neste café Coragem. Pode preparar a xicrinha aí, tu é do Juarez aí, para nós estarmos juntos. O terceiro estágio da ansiedade vai estar relacionado com a amnésia, porque uma pessoa que não lembra de uma história, não lembra de alguns feitos, de alguma coisa que aconteceu lá, e diz que de repente Deus supriu, ou que de repente passou por uma situação difícil e venceu, para mim ela entra no estado de amnésia. E depois, por último, no estado de apatia, e esses são sintomas da igreja de Sardes, que não deixa de ser diferente de sintomas da igreja brasileira, latino-americana, dos tempos também de hoje. Então eu quero ler com vocês esses 6 versículos aqui, para depois nós entrarmos aqui no nosso pensamento. Quando ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de quem vive e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. E ela fecha, como com todas as igrejas do Apocalipse, sempre um aviso. Por isso que quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as cartas são direcionadas às igrejas, e não apenas da sua localidade, mas a cultura, a dificuldade, o problema que essa igreja está enfrentando, sempre vai de encontro com situações e problemas que nós também podemos enfrentar. Então, como já conhecemos mais ou menos a história de Sardes, a sua invasão, a entrada por ali, eu quero então pensar com você agora, caso a caso, a maneira como Jesus se apresenta, a palavra que ele traz de motivação e depois a palavra que ele traz de exortação e no final então essa palavra de conserto. O versículo número 1, ele vai se apresentar dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome de quem vives e está morto. Então, quando João descreve no capítulo 1, se apresentando lá, aquele que tem, ele está dizendo, aquele que tem a plenitude de Deus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que tem toda a ciência e aquele que tem tudo. E ele também diz: eu sou aquele que eu tenho as 7 estrelas. E já aprendemos no livro do Apocalipse que as 7 estrelas estão relacionadas aos pastores. E ele diz: eu tenho os 7 Espíritos, toda a ciência, e eu tenho os pastores também, eu sou aquele que tem. E ele diz: conheço as tuas obras e que tem o nome de quem está vivo e está morto. Indica que a igreja, ela tinha se tornado automática, ela tinha se tornado mecânica, ela estava na marcha que não precisava, no câmbio automático, que não precisava mudar, nem fazer nada, era só pisar no acelerador. A igreja havia perdido o sentido de fazer as coisas para Deus com muito amor, com amor. Não sei o porquê, não sei qual é a realidade, mas o fato é que essa igreja havia perdido esse amor. Entrou num ponto morto, entrou no automático e começou a participar. Vou para a igreja porque a gente tem que cumprir obrigação, ou porque temos que ir. Começou a fazer as coisas na igreja, os trabalhos na igreja, as atividades na igreja. Por quê? Porque tinha que fazer. Não era o amor que dominava o coração e nem a alma, já era algo então automático. E por isso assim, eu conheço você. Você tem o nome de quem está vivo, porém você está morto. Você tem o nome de cristão, você tem o nome de igreja, já que cristão quer dizer pequenos cristos. E igreja é uma força sempre em movimento, é uma força que está sempre agitando. Você tem o nome de quem está vivo, todavia você está morto. Uma chamada de atenção para eles dizendo assim: olha, a coisa não está legal. A coisa não está boa, vocês estão sendo envolvidos por esse sistema, vocês estão sendo abraçados por esse sistema. Para eles estava tudo normal, e aí eu falo a respeito da ansiedade. Para eles estava tudo normal, não estava acontecendo nada diferente. Para eles era um ritmo normal das coisas, só que Jesus vem e chama a atenção deles dizendo: viu, vocês têm o nome de quem está vivo, porém vocês estão mortos. Você tem o nome de vida, mas a morte está tomando conta de você. Você tem o nome de vivo, porém você está morto. Chamada de atenção a esta igreja de Sardes, para falar assim: oi, vamos parar com tudo isso aí, não adianta toda essa correria, para de fazer as coisas, para de tanta correria, tanto de agitar, para de ter que ir automático para a igreja, você não precisa fazer nada disso, eu vou guardar vocês em casa, eu vou mandar aí uma pandemia, que vai deixar vocês com muito tempo para me ouvir, porque o que vocês estão fazendo não está legal. E essa igreja também, então, ela tinha sido envolvida por todo um sistema
de achar que era extremamente capaz. O sistema dos últimos dias, que Paulo descreve a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, aqueles que teriam as soluções para todo mundo na mão, aqueles que dominariam tudo. Então ele fala, parem, vocês têm o nome de vivos, porém vocês estão mortos, e as obras de vocês não está legal, parem com isso. Vamos voltar, iniciar tudo, começar a fazer tudo por amor novamente, não pelo piloto automático, ou para mostrar que de repente nós estamos fazendo, ou estamos na liderança. Essa é uma igreja de Sardes, e como o Senhor conhece o nosso coração, mente, coração e alma, e Ele diz, olha, eu conheço vocês, e eu sei muito bem tudo, então vamos ficar tranquilos, Deus possa nos ajudar, o Senhor nos fortaleça, vamos orar, vamos fazer as coisas, mas vamos fazer para Deus e não fazer para nós mesmos. Então ele chama a atenção da igreja de Sardes e fala, você tem o nome de quem está de vivo, porém você está morto. Por isso que no versículo 2 ele vem, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ao ver essa chamada aqui, quando ele começa a dizer assim, seja vigilante, por que ele está falando seja vigilante? Porque vocês lembram da introdução? Porque eles estavam na montanha, porque eles achavam que faziam parte da cidade, era difícil para chegar lá, os muros eram altos, então eles achavam que não havia como o adversário entrar ali, não tinha como dominar a vida deles. Por isso que ele diz então, começa dizendo, seja vigilante, meça as suas emoções, meça as suas confianças. Quem está de pé, ore para que não caia. Preste atenção na tua vida cristã e como está o teu relacionamento cristão com Jesus. Preste atenção. Olhe, seja vigilante. E aí, seja vigilante, ele diz também, saia da letargia. Preste bem atenção. Seja vigilante e saia da letargia. Seja vigilante e vai e consolida aqueles que também estavam para morrer, porque outros estavam também entrando no piloto automático, outros estavam fazendo as coisas na igreja também no piloto automático, outros estavam indo para o culto também no piloto automático. Se era para servir, era para servir. Se era para ser introdutor, só para ser introdutor. Se era porque tinha que cantar no louvor, então vou cantar no louvor. Se tem que ministrar a palavra, ministrar a palavra. Piloto automático. Nada com intensidade, nada com paixão, nada com amor. Porque o principal, ele chama atenção e fala, seja vigilante e vai consolidar aqueles que estavam para morrer. Ou seja, não deixe os outros morrerem como você está morrendo. É uma palavra para o anjo da igreja, mas é para o anjo da igreja dividir isso com toda a igreja, porque de repente tinha os que estavam percebendo que outros estavam morrendo, mas também não faziam nada. A letargia da ansiedade. Olha, seja vigilante, fique em estado de alerta. De repente você está morrendo aí, e a maneira de você viver é se você for ajudar outros, se você for auxiliar outros, porque sempre assim, quando nós estamos desanimados, ou quando de repente a gente pensa que está entrado, e aí de repente você vai fazer alguma coisa, você vai fazer uma visita, você tem um tempo de oração, você chega alguém novo e você vai dar uma assistência, parece que renova o seu vigor, porque sempre vai ser o melhor dar e receber, porque a igreja de Sardes está entrando nessa situação, porque tinha de repente o melhor pastor, o melhor ministério de louvor, e aí a mensagem vinha, mas já vinha
do mesmo jeito que vinha, ia embora também, porque não entrava no coração, não produzia neles uma transformação de vida. Por isso ele disse assim: olha, vocês pensam que vocês estão protegidos por estar dentro da igreja? Vocês pensam que vocês estão imunes porque vocês estão dentro da igreja? Vocês estão enganados. Vocês pensam que vocês estão seguros porque vocês estão dentro do muro de Sardes e porque está no lugar alto? Vocês estão enganados. Da mesma maneira que os judeus acharam também que eles estavam protegidos agora, porque Deus estava com eles, porque eles tinham a arca da aliança, porque eles tinham os grandes muros que os protegiam. Mas quando se afastaram de Deus, houve uma brecha, houve uma fenda, e o adversário entrou por várias vezes, e ele está falando justamente isso. Por isso, quando ele usa esse termo assim, olha, seja vigilante, chamando a atenção, dizendo: olha, vocês dormiram naquela noite e o adversário entrou por aquela fenda. Então presta atenção. Quando ele fala, comece a trabalhar, porque existem pessoas que ainda estão bem na igreja e as coisas estão funcionando. Então, ei, acorda, comece a trabalhar, comece a fazer as coisas, sai da letargia, anima o teu coração, fortalece a sua vida, vai buscar aqueles que estão querendo, faça alguma coisa diferente. Ele está chamando uma responsabilidade. E ele fala, porque eu não tenho visto íntegras as tuas obras, está falando a respeito da religiosidade. Então, como eu disse, os ritos eram cumpridos, porém não havia mais amor a Deus, não havia mais paixão, nem prazer pelas obras de Deus, já havia apenas, infelizmente, um ritual. Só tínhamos um ritual. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, continuaria os introdutores na porta, teria ministério de louvor, pregação da palavra, teria momentos de oração? O que vocês acham? Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, haveria reuniões, haveriam cultos, isso se manteria? Se manteria. Porque muitos funcionam apenas no piloto automático. Muitos. A gente aprendeu a linguajar. Nós já sabemos a linguagem. Paz do Senhor, Deus abençoe, tudo na bênção, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que ele funcionaria do mesmo jeito, com a mesma leitura bíblica, os mesmos louvores, mensagem, as mesmas manifestações espirituais no sentido de glorificar, haveria, porque nós aprendemos isso. Então, um sistema mecânico. Por isso que quando ele fala assim, eu não estou achando íntegra as obras de vocês, alguma coisa está errado. Ele está dizendo assim, igreja, nada de fazer no piloto automático, deixa tudo isso aí, recomeça de novo e vem fazer em amor, venha ter prazer em fazer, prazer em limpar a igreja, prazer em lavar a igreja, prazer em estar na porta, prazer em subir no púlpito para ministrar o louvor, prazer em subir no púlpito para pregar, prazer, não fazer porque temos que fazer. Ele está falando, Sardes, a coisa está feia, Ele mostra a realidade desta igreja. Ele faz para muitos a igreja está funcionando normalmente, mas ele fala assim, a coisa está complicada para vocês. No versículo de número 3, ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a que horas virei contra ti. Queridos, neste versículo de número 3, ele entra dentro da cultura da cidade, da experiência do passado da cidade, e ele chama a igreja para não amnésia, que é o estado da ansiedade,
Uma pessoa ansiosa, ela esquece das vitórias que teve lá atrás, ela foca somente no momento. Uma pessoa que vive dentro da ansiedade, ela não consegue lembrar de quantas coisas que ela venceu na vida, de quantas coisas ela superou, e ela acha que aquela situação que ela está vivendo agora é uma situação de morte. Todavia, não é. Por isso que quando ele chega assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende. Lembra do que tens recebido e ouvido. Recebido e ouvido. Eu tenho falado muito a respeito disso, porque eu acho que é importante nós vermos aquilo que Deus está fazendo ao longo do mundo na igreja de uma maneira geral. Porque também nós ficamos pensando que o Senhor da Seara, se afastou e que ninguém quer saber do Evangelho, e não é verdade. Há pessoas que querem saber do Evangelho, há pessoas que querem conhecer o Evangelho, pessoas que dizem assim, nossa, está todo mundo frio dentro da igreja, e não é. Ela está fria dentro da igreja e ela quer jogar todo mundo dentro da sociedade, dizendo que está todo mundo no mesmo nível, todo mundo está frio. Mas eu quero lembrar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Falamos atrás a respeito daquela igreja que está no Egito, bem quase na divisa lá com a Síria, bem no deserto. Há uma igreja lá que hoje cerca de 11 mil pessoas se reúnem ali. É uma igreja que o pastor um dia falou que foi convidado para ir lá, e aí falou assim, nós vamos até lá porque hoje vai ter o culto da Bíblia. E aí eles andam até uma parte, depois eles deixam o carro em determinado lugar e começam a jornada a pé. E depois tem alguém esperando eles que leva eles para a igreja num lugar escondido. E aí eu falei assim, culto da Bíblia, o que será isso, né? O que será o culto da Bíblia? E quando ele chegou lá tinha lá no altar, entraram e daqui a pouco chamaram as famílias, aí veio duas famílias. Uma ficou do lado direito e a outra ficou do lado esquerdo. A família que estava do lado direito estava toda abatida, triste. E a família que estava do lado direito, assim, um momento de euforia e animação. E aí, o que será? Aí o pastor começou a falar e citar os textos, alguns textos bíblicos e tal. E aí olhou para a família que estava do lado direito e falou, e aí, como é que foi para vocês todo este tempo? E a mulher falou assim, foi maravilhoso. Todos os dias, meu esposo lia a palavra de Deus para mim, lia para os meus filhos. Eu lia para os meus filhos, eu pegava a palavra e lia, mas ela falava assim com uma emoção, mas com uma certa nostalgia. E aí o marido falou também, e as crianças também falou, e aí passou então a Bíblia para o pastor, e aí o pastor pegou a Bíblia e passou para outra igreja, para outra família, dizendo assim, agora essa semana vai ser a semana de vocês. Aproveitem a palavra, leiam a palavra, valorizem a palavra e tal, e aquela ansiedade. Então ele entendeu que aquela é o culto da Bíblia, porque ele só tinha duas Bíblias, a do pastor e outra que dividia por toda a igreja. Então aqueles estavam tristes por quê? Porque eles estavam pegando a Bíblia, e eles iam passar para alguém, dividir com alguém, e até chegar na vez deles novamente, seria 32 dias. Percebe o valor que davam para a palavra de Deus, enquanto que nós temos todos os tipos de Bíblia. E poderíamos falar daquela igreja no Egito, poderíamos falar de outros grandes momentos de avivamento, poderia falar do pastor Marcos Amado, líder dos povos muçulmanos internacionais, quando estava na sua sede na Espanha e entrou um árabe lá, e ficou olhando as Bíblias e olhando os banners e olhando todos os livros, e depois perguntou se tinha Bíblia em árabe, e ele falou que sim, e ele falou assim, quantas vem numa caixa? Parece que era 45. Aí ele falou assim, eu vou levar uma caixa. E o pastor tinha, pediram para ir buscar, e quando ele voltou,
voltaram e conversando quando estava fazendo a nota e fazendo a cerca, ele perguntou: por favor, por gentileza, quem falou para vocês de Jesus? E ele era da Arábia Saudita. Quem falou para vocês a respeito de Jesus? Ele falou assim: ninguém. Eu assim: como ninguém? E por que você está vindo aqui comprar a Bíblia? Ele falou assim: eu estava na oração terceira. Ele era muçulmano. Quando tocou, houve chamado para oração. Ele começou a orar, ele dobrou o joelho para orar, encurvando. E quando eles colocam a testa até o chão, quando ele levantou, ele falou que ele viu um homem de branco, uma luz que invadiu o seu quarto. E aquele homem olhou para ele e disse assim: eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ele começou a conversar com Jesus e falar para Jesus ali. E ele falou assim: Jesus falou para mim, vim aqui, porque aqui teria o livro sagrado, o verdadeiro livro sagrado, que não era o livro que eu tinha lá. E por isso que eu vim até aqui. E eu estou comprando porque eu quero levar para toda a minha família. Jesus está se revelando ao mundo. Jesus está se revelando aos povos e às nações. E Jesus está querendo contar comigo e com você para subirmos nessa carruagem de fogo. Poderíamos falar daquele rapaz que tomou a sua decisão por Jesus, e no dia de tomar a decisão por Jesus, numa outra igreja do Egito, uma grande igreja do Egito também, que está num grande momento de avivamento, que o pastor falou assim, ele falou assim: pastor, eu quero me batizar, aceitei Jesus. Como assim você quer se batizar? Mas você sabe que se você batizar, você vai perder toda a sua regalia na família. Você sabe que você vai ser perseguido. Sim, eu sei. Sabe que eles vão te deserdar? Sim, eu sei. Você sabe que a tua família vai poder te matar? Sim, eu sei, porque não é crime ser cristão, mas é crime se converter do islamismo para o cristianismo. Ele falou: sim, eu sei. Sim. Sabe que a tua família vai poder te perseguir? Sim, eu sei. E você está disposto a tudo isso? Sim, eu estou disposto, por amor a Jesus. Então o pastor faz o batismo dele, ele volta para a casa dele. Quando ele chega lá, ele chega e conta para o pai dele: pai, aceitei Jesus como salvador da minha vida. E o pai logo dá uma bofetada na cara dele, e cospe na cara dele, e diz: você é uma vergonha para nós, você já não vai fazer parte mais da nossa família. Vamos te dar um teto por um tempo e vamos te dar uma refeição, porque assim a nossa lei ordena, porque senão nem isso te daríamos, mas você é uma vergonha, não fale que você é da nossa família, não fale do nosso sobrenome. E aquele rapaz, sim, aguentou firme. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, ele aguentou firme, se fortaleceu no Senhor, se fortaleceu no seu Deus ali a cada dia. Depois de 1 ano, o pai chama ele, senta ele na sala junto com seus irmãos, começa a conversar com ele, fala assim: eu quero conhecer o teu pastor. E ele, com medo, falou assim: não vou levar o senhor lá não, com medo da situação, não vou te levar. No outro dia chama ele e fala assim: eu quero conhecer o teu pastor. E aí ele vai conversar com o pastor fala assim: pode falar para ele vir. E aí quando ele chega até lá: pastor, meu pai quer te conhecer, a minha família quer te conhecer, falaram que eles querem vir até aqui. E o pastor olha para ele, pensa direitinho e fala assim: tudo bem, pode falar para eles virem. No outro dia está lá a família toda reunida, e o homem chega lá e o pastor fala assim: pois não, sou à disposição, o que vocês querem? E aquele homem bate na mesa e fala: o que vocês fizeram com meu filho? O que vocês fizeram com meu filho? Aí, ele aceitou Jesus como Salvador, está vivendo a palavra, ele está em comunhão com a gente aqui, então está servindo ao Senhor. Por quê? E aí o homem fala assim: porque tem 1 ano que nós estamos colocando veneno no almoço dele, e esse rapaz não morre. Aí o pastor ouviu aquilo, enche os olhos de lágrimas logo e fala assim, em Marcos capítulo 16, diz que comeriam coisas mortíferas, seriam picados por escorpiões, e nem mal nenhum aconteceria. Falou assim: é isso, é a proteção de Jesus na vida dele. Aquele homem, aquela família olham para Jesus, para um para o outro, ele olha para todos e fala assim: o que nós temos que fazer aqui, a não ser entregar a nossa vida para Jesus. Naquele dia toda aquela família desceu às águas, mais 9 pessoas para fazer parte do reino de Deus. Poderíamos falar de Mohammed, que não quis sair
do seu país, que não quis sair da perseguição, que quis se manter firme. Por isso, quando fala assim, eu preciso lembrar, ele está dizendo só, lembra daquilo que você tem recebido, das mensagens que nós temos recebido, dos testemunhos que nós temos ouvido. Lembra, sai da anestesia, lembra do passado, lembra do que Deus já fez na tua vida. Você está me assistindo aqui, queridos, quantas coisas Deus fez na tua vida? Quantos livramentos você já recebeu? Quantos? Pensa aí, lembra agora. E por que de repente a gente vai esquecendo dessa amnésia? Quantos momentos de adversidade nós já superamos e já vencemos na nossa jornada de vida? Quantos momentos? Então nós não podemos entrar no estado de amnésia, não podemos entrar no ponto morto, fazer o culto porque tem que fazer. Eu preciso lembrar, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por isso que ele diz, lembra daquilo que você tem recebido e daquilo que você tem ouvido. Guarda tudo isso no seu depósito, se arrepende. E ele fala assim, diminui. Você não está protegido por estar na igreja, você está protegido porque você está na minha mão. Estar na igreja ou fazer parte da comunidade, isso não é sinônimo de proteção, como estar dentro dos muros de Sardes havia proteção. Ele fala, lembra do teu passado, lembra por onde foi, qual foi a brecha que foi dada, em que brecha que entraram, porque em algum momento, por acharmos que éramos bons demais, ou acharmos que estávamos seguros, uma brecha entrou, e essa brecha produziu em nós algum efeito extraordinário de ruim, que a gente não consegue entender e nem enxergar, e entramos nesse estado de letargia, e quando falamos para compartilharmos alguma coisa de Deus com alguém, nós também nos esquecemos. E ele fala para eles assim, olha, observa tudo isso, caminha direitinho, porque senão eu virei como um ladrão, e você não vai conhecer a hora da visitação. Olha, se você bobear, eu vou vir como um ladrão, e você não vai conhecer a hora da sua visitação. Por quê? Porque ele lembra da história de Sardes, quando eles estavam dormindo, e por aquela fenda, o inimigo entrou por ali. Quando eles acordaram, a cidade tinha toda sido dominada. O inimigo estava lá dentro. Eles estavam dormindo e o inimigo veio e entrou. Nós precisamos resgatar esse verdadeiro sentido de amor. Fazer não por fazer, não porque tínhamos que cumprir uma obrigação, não, nós precisamos fazer porque nós amamos ao Senhor Jesus, porque nós somos apaixonados por Ele, porque Ele é a única razão de estarmos vivos. Se não fosse Ele, nós estaríamos mortos, porque Ele é a única razão que nós temos e que nós vamos ir para a eternidade, porque se fosse depender de mim e depender só da igreja prédio, eu não iria. Depender de Jesus, porque é Ele quem supre as minhas necessidades, porque se eu fosse depender da igreja prédio, talvez eu me decepcionaria. Se eu fosse depender das comunidades, pode ser que eu me decepcionaria, mas eu preciso voltar a me apaixonar por Jesus, porque eu quero dizer, como disse aquele pastor, na verdade ele era presbítero na igreja de... ele era da igreja de Esmirna. Ele era presbítero na igreja de Esmirna. Quando os guardas foram pegar ele, falou assim, nega Jesus, você vai continuar para a tua vida? E ele vai falar assim, de maneira nenhuma. Há tantos anos que eu aceitei Jesus, ele nunca me fez mal algum, porque agora eu o negaria. Poderia falar para vocês do grande avivamento que aconteceu na Moldávia. Poderíamos falar das histórias de avivamento, daquilo que Deus fez, mas nós precisamos, queridos, resgatar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, olhar para onde nós erramos e voltar realmente ao início de tudo e estarmos apaixonados novamente por Ele. E essa é a palavra que o Senhor
traz para nós aqui na igreja de Sardes. Ele diz ao Senhor: vigiem e fiquem espertos, senão o horário que eu vou chegar contra vocês, vocês não vão ficar percebidos. Por isso que eu acredito que o arrebatamento vai ser para esse tempo e para a nossa geração agora. Por isso que eu acredito que esse é o momento e que esse é o tempo. Por isso que eu acredito piamente que o arrebatamento vem numa hora que nós não estamos nem imaginando e nem pensando. Caminhando para o nosso final, versículo 4. Tem contudo alguns em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco diante de mim. A igreja em Sardes havia um remanescente fiel. Havia um pessoal que havia permanecido cheio de amor. Roupas brancas, Apocalipse 19, que são as obras justas dos santos, que são aquilo que nós fazemos de correto. Por isso, quando ele diz aqui a respeito de andar comigo de branco, de pessoas que trabalharam legitimamente e não trabalharam no automático, mas trabalharam apaixonadamente por Jesus. Pessoas que estavam encantados ainda com o Senhor, e por isso assim, vocês vão andar de branco. Porque Apocalipse 19, versículos 7 ou 8, vai falar que as nossas obras são, as nossas vestes brancas, aquelas que nós vamos receber, são as obras que nós fizemos. Por isso, umas serão mais brancas que as outras também, mas ele está falando, tem alguém ainda, tem um remanescente que está firme, tem um remanescente que ainda está apaixonado por mim. 5. E o vencedor será assim, vestido de vestidura branca, e de modo nenhum o seu nome será apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui eu vejo que o texto que Jesus até mesmo cita, quando nós o confessarmos diante dos homens, ele também nos confessará diante de Deus. A igreja de Sardes, que estava no piloto automático, já que não falava mais de ninguém, ele está falando, se vocês continuarem me negando, eu também vou negar vocês. Se vocês não compartilharem a fé de vocês naquele dia, também vocês serão negados. Mas eu quero concluir com esse pensamento: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esse é dentro da história de toda a Ásia, de todo o Oriente Médio e também nosso. Por exemplo, existe no cartório o registro dos vivos. E quando a pessoa morre, que vai lá dizendo essa pessoa morreu, o nome daquela pessoa, então ela é riscada do livro dos vivos e ela entrou para o livro dos mortos. Eu peguei um texto aqui do livro do Flávio José, quando ele diz: o povo judeu conservava registros preciosos a respeito das estatísticas vitais. Quando os judeus regressaram do exílio, fizeram listas para registro das famílias. Neemias 7:5, 7:6, 12, 22 ao 24. A exclusão de pessoas dos registros da casa de Israel foi uma prática nos dias de Ezequiel. Os falsos profetas eram completamente isolados e banidos da terra de Israel. Ezequiel 13:9. Os romanos deveriam apagar o nome de um criminoso dos registros antes de entregá-lo à morte. Os cristãos que se recusassem a adorar a César como Senhor eram considerados réus e que deviam perder a sua cidadania. Jesus então vem e assegura a igreja de Sardes, dizendo assim: eu de maneira nenhuma vou riscar vocês do nome do livro da vida. No Apocalipse, o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos que já receberam o dom da vida eterna. No Antigo Testamento, ser apagado do livro significava morrer. Isto é, ser apagado do livro de registro. E Jesus vem e diz para a igreja de Sardes: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai e diante dos santos anjos, dizendo aquilo que está em Mateus capítulo 10, versículo 32. Mas ele diz: de modo nenhum eu vou riscar vocês do nome do livro da vida. É a igreja de Sardes, que o coração pulsava, que a ansiedade tomava conta, mas que agora ela está entrando no outro nível, no outro patamar. Eu quero orar junto com você nesta manhã. É hora de sairmos da
ansiedade como é a igreja de Sardes. É hora de removermos a arrogância, é hora de nos alimentarmos e tirar a anemia, é hora de nós lembrarmos do que o Senhor já fez e remover a amnésia da nossa mente. E por final, a apatia. É hora de despertar de um sono e concluir um chamado e uma vocação. Há um chamado, ide por todo mundo fazer discípulo de todas as nações. Quero orar junto com você nesta manhã, porque você sabe se você entrou no piloto automático, se o que você está fazendo são obras para você, ou se estão fazendo para Deus. E aquilo que supostamente está fazendo para Deus, se realmente é para Deus ou é apenas para nós. Mas vamos orar. Eu quero orar junto com você nesta manhã. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Rei de toda a terra, que conhece a nossa vida, que conhece também a nossa história. A igreja de Sardes nos ensina, Senhor, que não existem muros perfeitos, se não estivermos atentos e vigiando a cada dia. Há fendas e há brechas que podem penetrar e entrar. Por isso toma conta de cada um de nós, toma conta do teu povo, toma conta da tua igreja, toma conta dos teus filhos. O Senhor disse a essa igreja que o Senhor conhece, tem os 7 espíritos e tem as 7 estrelas e que tudo está nas tuas mãos. Então abençoa a vida dos meus irmãos também, que seja, Senhor, uma manhã maravilhosa de reflexão para a nossa vida, de reflexão para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para nós te buscarmos com intensidade, com o mesmo amor e carinho. E na volta, Senhor, das atividades, na volta dos cultos, tudo seja feito com amor, tudo seja feito com muito zelo, com muito carinho. Então abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa história. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por fazermos parte deste momento da pandemia. Muito obrigado porque teremos uma história diferente para contar. E seja conosco. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Sempre no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Que Sardes tenha abençoado demais a sua vida. Que a experiência de Sardes possa nos levar para mais perto da cruz, para mais perto do Senhor da Seara, para não fazermos nada automático, não fazermos porque temos que fazer, façamos porque o amor de Cristo está estampado dentro do nosso coração. Desde já, um ótimo final de semana para todos vocês, uma semana maravilhosa. Se você vai assistir um culto online aí, te convido amanhã tem um cultaço online aqui, e um batismo que nós vamos fazer, vai ser maravilhoso. Tempos de pandemia também é tempo de salvação de vida. 19 horas tem um cultão aqui, a turma aqui, nós vamos fazer o batismo deles e vai ser uma grande bênção para nós. Deus está salvando as pessoas, Deus está trazendo de volta as pessoas, e amanhã é o dia que o Senhor fez para nós. Nós vamos viver hoje. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. Com certeza segunda-feira voltamos aí com mais um Café com Coragem, não no piloto automático, mas renovados e fortalecidos na força do Senhor, nosso Deus, preparado para continuar a nossa série. Semana que vem tem muita coisa boa para nós. Deus abençoe, beijo no teu coração, dizendo, em todo tempo e em todo momento, se Deus é fiel, ou se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas, e a ele seja o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Forte abraço, queridãos. Deus é fiel. Até segunda-feira às 10 horas em mais um Café com Coragem.